Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, assim como vossos familiares, né? Vamos falar um pouquinho de orações coordenadas. Tema bem relevante, importante, porque após esse tema de orações coordenadas, vocês vão começar a aprender sobre as orações subordinadas. Então é importante a gente estabelecer, né, essa diferença entre coordenação e subordinação. Coordenação, eu não tenho uma relação de dependência sintática entre as orações. Agora, em relação às orações subordinadas, já tem essa relação. As subordinadas, elas têm uma dependência sintática. Então, a primeira oração, ela vai se relacionar com a segunda. Então, geralmente, a segunda oração, ela vai ser um complemento da primeira. Ela pode ser o sujeito, pode ser uns complementos verbais, né? Objeto direto, indireto, complementos nominais, ela pode ser tudo isso aí. Pode ser um predicativo, tá? Ela pode ser enfim, qualquer base sintática, uma análise sintática, a oração subordinada pode ser uma da outra, tá bom? Na oração coordenada, não. Essa relação de coordenação, elas são independentes sintaticamente, tá bom? Elas são independentes. Vamos lá. Vamos ao primeiro exemplo aqui. Naus saem de Sagres e deixam infantes. Então, você pode ver que a gente tem aqui, então, naus, que é uma grande embarcação, né? Sai de Sagres, que é um local, e deixa infantes. Esse ezinho aí está ligando a primeira oração à segunda e está estabelecendo uma noção do quê? De adição. Então, já chamaria isso de oração coordenada aditiva, porque ela estabelece uma adição de informação. Mas vejam que a segunda oração não é nada sintaticamente falando da primeira, tá bom? Vamos lá. Bom, as orações, pessoal, elas podem se dividir em duas partes, tá bom? Ela pode ser orações sindéticas, tá? Que é uma oração sindética? Sindética porque ela é introduzida por conjunções coordenadas, que nós falamos síndeto, né? Ela é ligada por meio, ligada a. Já a oração coordenada assindética, que é o primeiro quadrado aí, pode ver que ela se liga, uma oração se liga a outra, liga-se uma oração a outra por meio de uma vírgula, por exemplo, né? Então veja o primeiro exemplo. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério. Esse e é uma conjunção que é um síndeto. Já na oração de baixo, Camilo pegou-lhe nas mãos, vírgula, olhou para ela sério e fixo. Então, aqui tem um exemplo de oração com síndeto e sem síndeto. Quando eu tenho conjunção, ela é sindética. Quando eu não tenho conjunção, ela é assindética. Ou seja, sem o síndeto, ok? Então, assindética, com vírgulas, sem o síndeto, e a oração coordenada sindética tem o síndeto, ou seja, a conjunção. Vale a pena também vocês lembrarem que a conjunção, é bom vocês reverem essa matéria sobre conjunções, vocês já têm no caderno de vocês desde o 8º ano, revejam as conjunções, porque cada uma tem uma importância dentro das orações coordenadas. Vamos falar da aditiva. Olha só, por que ela chama aditiva? Porque ela liga uma oração a outra, adicionando uma informação, tá bom? O rapaz trabalha e estuda, ou seja, além de trabalhar, ele estuda. Então, estou adicionando essa informação ao rapaz. O garoto tocou a campainha e uma senhora idosa abriu-lhe a porta. Então, ou seja, estou colocando uma informação e estou adicionando outra informação. Então, ele é aditivo, ou seja, essa noção de adição de informações. Por isso chama oração coordenada aditiva. As mais conhecidas, então, a mais conhecida é a conjunção e. Bom, a alternativa dá essa noção de alternância. O rapaz trabalha ou estuda? Ora o rapaz estuda, ora ele trabalha. Então, estou mostrando uma alternância de informação, de ação que está sendo feita. Então, a alternativa dá essa noção de alternância. As mais conhecidas são ou e ora. Vamos lá, dar continuidade. E a adversativa? Dá essa noção do quê? De adversidade, ideias contrárias, tá bom? Olha, o rapaz trabalha, mas estuda. Olha, então o rapaz é esforçado mesmo, né? Mas poderia estar escrito assim, o rapaz trabalha, mas não estuda, tá? Então essa noção, a gente entende essa noção de adversidade. A chuva foi violenta, mas não derrubou árvores. Então a conjunção adversativa, as mais frequentes, nós vemos o mas, porém,
contudo, todavia, entretanto, né? Então ele vai dar essa noção de adversidade, tá bom? Continuando. E as explicativas? A explicativa é o seguinte: acontece uma situação na primeira oração que ela é explicada do porquê na segunda oração. Por exemplo, então olha só, na primeira oração, venham rápido. Agora eu vou explicar o porquê. Porque o ônibus já está saindo. Aqui no caso, utilizou só a conjunção que, mas poderia usar porque, portanto, né? Então, vejam, venham rápido. Ah, mas aí você pensa, por que eu tenho que ir rápido? Porque o ônibus está saindo. Estou explicando. Isso é uma oração coordenada explicativa. E por último, vamos falar de orações coordenadas conclusivas. Qual a noção de. Por que conclusivas? Porque eu tenho uma noção de conclusão. Simples assim. O rapaz trabalha muito, portanto, não tem tempo para o estudo. Ou seja, a conclusão disso, de eu trabalhar tanto, qual a conclusão? A conclusão é que se eu trabalhar tanto, eu não vou ter tempo para estudar. Tá bom? Não vou ter tempo para tirar nota, ou seja, não vou bem na escola. Um exemplo assim, tá? Beleza? Então, elas introduzem uma conclusão, uma ideia, né? Que se tira de uma ideia ou fato expresso na primeira oração, tá bom? Beleza, galerinha? Então, é lógico, nós temos também as condições coordenativas conclusivas são o portanto, o logo como sinônimo de portanto, porque o logo também pode ser... ela pode ter outra classificação dentro das classes gramaticais, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Ela pode ser um advérbio. E então ela dá essa noção de conclusão. O tempo está chuvoso. Carregue, pois, capa de guarda-chuva. Olha o pois aqui. O pois, geralmente, ele é utilizado na explicativa. Só que quando ele aparece entre vírgulas, ele dá essa noção de conclusão, né? A única coisinha chatinha para entender essa parte é isso, tá? Mas do restante, sempre o pois vai aparecer mais como explicativa, né? E só vai aparecer como conclusiva quando for esses casos, né? Ele aparecer na segunda oração entre vírgulas, tá bom? Bom, por último aqui, né, só explicando, quando logo ele vai ser uma conjunção e quando logo ele vai ser um advérbio. Então, quando ele é conjunção, quando ele é sinônimo de portanto, quando ele é um advérbio, quando ele significa urgência, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado. Ah, tem mais um exemplinho aqui que vale a pena falar. O E, que eu falei para vocês que ele aparece sempre como aditiva, ele pode ser também uma noção de adversidade. Que chato, estudei muito e não fui bem na prova. Então, pode ver, entendo que esse E, ele não é uma noção de adição, e sim de adversidade. Estudei muito, mas não fui bem na prova. Então, dá para substituir o E pelo mais. Bom, galera, façam as atividades das páginas 18, 19, 20, 21 e 22. E todas as atividades, são 10 atividades. E a tarefa a atividade 1 da tarefa da página 23, tá bom? Então, vocês podem começar hoje, a gente termina ela as atividades na quinta-feira. Não esqueça de enviar as atividades pelo meu e-mail, tá bom? Um grande abraço a todos.